Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Eu sei que você conhece essa história, mas nós vamos ler. A Bíblia nos ensina de forma explícita, a Bíblia nos ensina entre linhas, mas a Bíblia também, queridos, quando o Espírito descortina os nossos olhos para enxergar o que está por trás da letra, é ainda mais fascinante. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, Moisés ainda vivendo no Egito, aos seus 40 anos, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 11: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu e seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres ao teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Vamos esclarecer algumas coisas. Eu sei que existem desenhos e filmes que falam que Moisés não sabia que era hebreu. Isso é uma grande mentira. Ele foi criado até os 8 anos pela sua própria mãe. Ele todos os dias via que era circuncidado. A feição dele é de um hebreu e não de um egípcio. Então o texto, já no versículo 11, deixa muito claro que Moisés sabia quem eram seus irmãos, mesmo morando no palácio, mesmo tendo uma vida cheia de regalias, na qual seus irmãos não tinham. E um dia, diz no versículo 11, que ele estava observando o trabalho deles, e como era um trabalho pesado, de cargas, difícil, e Moisés repara que um egípcio estava açoitando um dos seus irmãos hebreus. Além daquele homem estar trabalhando no serviço pesado, ele ainda estava sendo afligido, talvez espancado. Moisés, tomado por ira, se levanta contra o egípcio e com as suas próprias mãos mata o egípcio. Mas a Bíblia é muito clara, não sei se você reparou aqui no versículo 12, que antes de fazer isso, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que não existia ninguém além do hebreu, do egípcio e ele. Só está nós 3 aqui. Antes de ferir o egípcio e matar ele, ele olha para os lados e vê que ninguém está perto, vendo. Então ele mata e enterra o egípcio e vai embora. Não sei se você reparou, mas a Bíblia diz que no dia seguinte, não foi um mês, não foi um ano, no dia seguinte, o que ele foi fazer? Aquilo que parece ser um hábito dele, observar a vida dos seus irmãos. Mesmo morando no palácio, ele tinha este hábito, parece. E no dia seguinte ele se depara com 2 hebreus discutindo, tendo ali suas diferenças, um atrito. Moisés então se interpõe entre eles e fala assim: olha,
eu percebi que um de vocês aqui está errado. E ele chama a atenção desse homem. Esse homem então responde de uma forma espantosa para Moisés. Quem você pensa que é? Você acha que você é melhor do que nós? Quem você acha? Você é juiz? Você que decide quem está certo e errado? Ou você vai me matar como fez com o egípcio ontem? Moisés então descobre que o segredo dele não era mais segredo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês: quem estava no dia anterior quando ocorreu? Somente 3 pessoas: Moisés, o egípcio que foi morto e o hebreu. Moisés não contou isso a ninguém. Como que agora as pessoas todas já sabem? Como é que as pessoas, no dia seguinte, os hebreus já sabem que ele matou um egípcio e enterrou? Quem contou a essas pessoas? Só tem uma pessoa que poderia ter feito isso. A pessoa pela qual Moisés livrou da morte. Espera aí, eu salvei a sua vida e você arruma esse problema para mim? Você conta para as pessoas que eu matei o egípcio? Por que você não guardou o segredo, já que você foi beneficiado pelo meu erro, mas para te salvar, eu estou colocando toda a minha reputação, meu nome, toda a minha vida agora vai ser destruída e perdida, porque você não conseguiu fechar a sua boca. Não é isso que o texto está dizendo? E não sei se na sua Bíblia, quando ele, no versículo 12, quando ele olha para o lado, está em itálico, dizendo que ali não tinha ninguém. Não mesmo, era só os 3. Por que vamos iniciar com esse texto hoje? Isso se repete na Bíblia inteira. Não foi só com Moisés. E não foi só naquele tempo. Normalmente as pessoas por quem você mais se sacrifica, normalmente as pessoas por quem você mais padece, luta, não simplesmente ignoram o teu sacrifício. Elas vão além. Elas não agradecem o que você faz. Elas ainda são as pessoas que provavelmente mais causam problemas para você. E isso não foi só com Moisés, queridos. Isso se repete em inúmeras outras passagens. Davi está com a sua harpa tocando nos aposentos do seu sogro, rei de Israel, para que ele possa ser acalmado dos demônios e espíritos que afligiam ele. E quando ele melhorava e voltava a si por causa de Davi, ele não agradecia. A Bíblia diz que em uma ocasião, inclusive, ele pega uma lança e joga na direção de Davi para matá-lo, enquanto Davi tocava a harpa. E sabe o que Davi fez? Se esquivou da lança e continuou tocando, porque aquilo era bom para Saul. E Saul tentava matar Davi, e Davi lutava por ele, e defendia o seu reino, e defendia a honra da sua casa. E Saul tentava matar ele, e ele continuava se sacrificando por Saul. O capítulo 42 de Jó mostra mais uma vez que isso se repete, queridos, é um padrão na vida do cristão. Depois que eu fiquei na lama, falido, doente, que os meus filhos morreram, que eu perdi tudo, agora, minha esposa, você quer voltar comigo? Você me abandonou na hora que eu mais precisava, e agora que eu estou 2 vezes mais rico, você quer voltar comigo? Não teve essa conversa com Jó. Amor, quero voltar. Que bom, vamos reconstruir nossa família. Não tem mágoa. Você não vai achar em Moisés mágoa alguma pelo que o seu irmão hebreu fez com ele. Você não vai achar mágoa alguma em Davi. Quando ele recebe a notícia da morte de Saul, a Bíblia diz que ele se humilha e chora, queridos, a alma dele amargurada, porque o homem que a vida inteira tentou matar ele, foi injusto com ele, traiu ele, morreu. É difícil entender essas coisas. Por quê?
Por que, Jó, você faz isso? Por que você voltou com essa mulher que no momento mais difícil te abandonou? Agora que você está curado, agora que você, queridos, ele já era o mais rico do Oriente, agora ele está 2 vezes mais rico, solteiro, desimpedido, e ao invés de casar com uma mais nova, ele perdoa a mulher que abandonou ele. Isso é o que um cristão faz. Isso é o que uma pessoa que se parece com Cristo faz. Mas a pergunta que continua incomodando-nos em todos esses exemplos é por quê? Por que eu tenho que ignorar tudo isso? Esse homem desgraçou a minha vida. Agora eu vou ter que fugir como um andarilho pelo deserto. Não sei o que vai ser do meu futuro. Eu tinha um plano traçado para a minha vida e agora tudo foi jogado fora. Por aquele a quem eu me sacrifiquei. Abra a tua Bíblia, um pouquinho mais para frente, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Você vai observar, e eu faço questão de ler algumas passagens, não somente citar, para você perceber que isso é um padrão que se repete. 1 Samuel capítulo 17, e se você escutou somente o início dessa ministração para dar base, para você falar assim, tá vendo porque eu não ajudo ninguém? Tá vendo porque eu não estendo mais a mão? Tá vendo porque eu não ligo para as pessoas que estão precisando de ajuda? Que estão passando por problemas? Tá vendo porque não é que eu tenho um coração ruim, a vida me ensinou que não vale a pena. Olha o que Moisés fez, olha o que Davi fez por Saul. Nós vamos ver mais um caso aqui, incluindo Davi, capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do verso 26. Davi foi enviado pelo seu pai e pela sua mãe para ver como seus irmãos estavam diante da guerra. 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, Golias no caso, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim fará o homem que o ferir. 28, preste atenção, e ouvindo Eliabe, lembra aquele que o Senhor falou para Samuel, eu já rejeitei ele, o mais velho? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você começa a entender que Deus sabe o que faz. Eliabe olha para Davi, que estava lá para levar comida para ele e para o chefe dele, para interpor e não colocar eles na linha de frente da batalha e morrer muito cedo. Ele olha para Davi e fica com ódio e raiva e diz, por que você está fazendo aqui? Seu trabalho não é cuidar de ovelhas, onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Preste atenção. Eu sei que você está aqui só para ver o circo pegar fogo, para ver a guerra, para ver sangue. Eu conheço a sua maldade, Davi, eu sou teu irmão. Presta atenção, eu conheço a maldade do seu coração. Se você voltar um capítulo atrás, Deus fala para Samuel, eu já escolhi um homem segundo o meu coração. E Eliabe acha que Davi tem um coração perverso. Olha quanto Eliabe está distante da vontade de Deus. Assim como aquele hebreu que entregou a Moisés, também cheio de maldade, não viu sacrifício, não viu renúncia, viu o quê? Maldade. Eliabe viu o quê? Maldade em Davi. O que Saul viu em Davi? Maldade. O que a mulher de Jó viu em Jó? Você é louco, você está errado, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas estes homens são movidos por algo que
É difícil de entender. Como que eles ainda permanecem? Como que eu posso olhar tanta injustiça? Como que eu posso olhar tanta maldade? Como eu posso olhar tanta ingratidão e ainda ter disposição para lutar por essas pessoas? Amar essas pessoas, dar a vida por essas pessoas? Como podemos, queridos, diante, eu sei que você já passou por situações ingratas, e você ainda continuar dando a vida por esses? Rapaz, eu só vi sua vida, você ia ser morto de tanto apanhar, e você vai lá e me entrega para todo mundo. Rei, eu estou tentando ajudar você, e você ainda quer me matar? Você ainda é meu sogro, não sou o rei de Israel, você é meu sogro. Eu sou o pai dos seus netos. Tem lógica isso? Se não maldade no coração. Eliabe, eu não estou aqui para ver o circo pegar fogo, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui porque eu me importo. Eu estou aqui porque eu quero te ajudar a sair dessa situação terrível. Quantas vezes estendemos a mão para pessoas ingratas, que ainda não conseguem não só enxergar o ato de amor, mas ver maldade. E a pergunta é: como que essas pessoas, como Davi, como Jó, como Moisés, não desistem? Como que eles ainda insistem em querer estender a mão para essas pessoas? E não foi um erro ou dois, mas um erro atrás do outro. Nós começamos a entender, eu posso, querido, citar muitos exemplos bíblicos, mas o tempo impede. Mas em Jonas, eu quero que você abra a Bíblia no último capítulo de Jonas, nós começamos a entender por que esses homens não desistiram. Porque eles ainda continuavam dando a vida por essas pessoas. Livro de Jonas, capítulo 4. Só contextualizando, Jonas é rebelde, resistente ao pedido de Deus, para ir até Nínive pregar a palavra. Nós falamos aqui numa oportunidade há algum tempo atrás, falamos sobre esse livro, pregamos aqui sobre este livro. E Jonas quer ver o circo pegar fogo, Jonas quer que eles não se arrependam. Jonas quer ver Deus destruir 120 mil pessoas que moravam naquela cidade. Ele torcia para que aquelas pessoas fossem queimadas por Deus e fossem para o inferno. Crente. Ia para a igreja todo domingo de manhã. Mas ele tinha um desejo de ver aquelas pessoas morrendo. Como tem crente hoje que deseja a morte até de político, né? Não posso nem falar nome. Ou de juiz. E torce por isso. Assim como Jonas desejava: Senhor, não vou pedir, mas tua palavra diz que o Senhor atende os desejos do nosso coração, né? Mas o Senhor sabe meu desejo, mas não vou falar. Que nem Jonas. E Jonas está ali, assentado no topo de uma colina, esperando Deus vir com a sua ira e devastar essa cidade. E aqui a gente começa a entender por que os verdadeiros servos de Deus não desistem dos ingratos, dos traidores, dos profanos, daqueles que não valem nada, daqueles que muitas vezes causam prejuízo e dano. Então, se você é daquele time que fala: tá vendo porque eu sou frio, tá vendo porque eu sou indiferente, tá vendo, a vida me fez assim, experiências ruins e amargas que eu vivi me fez me tornar esse homem, essa mulher que eu sou hoje, duro, não me abro, não estendo a mão para qualquer um, não estou disposto a ajudar ninguém, a não ser que Deus mande. No capítulo 4, a partir do versículo 9, a boboreira foi morta. Vamos tentar acelerar um pouco o passo. Então disse Deus a Jonas: acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira?
E ele disse: é justo que me enfade, ao ponto de desejar a morte. Deus fez nascer uma boboreira que fez uma sombra para ele, para o camarote que ele tinha criado para ver a destruição do povo que ele queria ver para o inferno. Ele queria que o povo fosse para o inferno. Aí ele criou um camarote. Deus em uma noite fez crescer uma boboreira e deu sombra para o camarote que ele criou. No dia seguinte Deus foi lá e matou a planta. Jonas ficou desolado e desejou a sua morte. Então Deus faz essa pergunta para ele: Jonas, você tem certeza que essa raiva toda, que esse ressentimento todo seu tá certo isso, Jonas? E ele fala: tá, é justo, minha vida não tem mais sentido. O Senhor vai livrar esse povo que não merece. Jonas não tinha o coração de Moisés, muito menos o de Davi, e nem tão próximo o de Jó ainda. Então Deus faz essa pergunta: tá certo isso? Ele fala: tá. 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e em uma noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aqui começamos a achar a resposta. Por que eu tenho que defender um hebreu que vai me entregar? Por que eu tenho que lutar por um homem, um rei que quer me matar? Por que eu tenho que perdoar essa mulher que me abandonou na hora que eu mais precisava? Deus responde para Jonas: Jonas, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Como não tem ideia? Eles são um ser pensante, racional, que sabe que é errado fazer isso, que sabe que abandonar o marido no momento que mais precisava era errado, que sabe que, olha, ele deu a vida para te salvar e você vai entregar ele. Como que você olha para tudo isso e fala assim: eles sabem? Deus está dizendo: eles não sabem o que eles estão fazendo. Você tem dúvida? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Porque nós estamos lendo vários textos, no Velho e no Novo também, para você ver que existe um padrão disso, queridos. Não foi uma vez numa história que aconteceu lá com Moisés. Se repete, por um motivo. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 23 e deixa aberto aí. Lucas 23. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que em diversas ocasiões aparece uma declaração interessante. E que declaração é essa? Que os fariseus, que os saduceus estavam sempre procurando uma brecha, uma oportunidade para matar Jesus. Você que já leu os 4 evangelhos vai saber do que eu estou falando. Às vezes terminava o texto e falava assim: eles procuravam ocasião para tentar matar Jesus, prender Jesus. Eles ficavam tentando achar um jeito de matar Jesus. A mulher que foi trazida até ele, pega em adultério, foi trazida até ele por causa dessa sede dos fariseus, que o pastor Galpo falou muito aqui no último domingo. A sede da hipocrisia dos fariseus de matar Jesus. Os 4 evangelhos estão recheados de citações em que esses homens queriam matar Jesus a qualquer custo. Eles estavam toda hora observando o que Jesus fazia, onde ele ia, o que ele falava, para tentar matar Jesus. Presta atenção: por 3 anos e meio, esses homens estão bolando um plano para matar Jesus. Não foi uma coisa da noite para o dia, uma ideia que veio e caiu no colo, assim, como um raio. Teve um plano por trás disso. Eles foram planejando a morte de Cristo,
Judas traz uma informação, eles já sabem o que eles vão fazer, eles já sabem como funcionam as coisas. Jesus então se entrega no Getsêmani, é preso, vai a Caifás, e ali eles começam a armar toda a acusação para matar ele. E quando Pilatos, ali vendo que Jesus era inocente, tentando salvar ele, e os fariseus percebem que Pilatos está afrouxando a corda, eles começam a incitar a multidão: pede Barrabás, mas Cristo crucifica. E eles começam a espalhar isso no meio do povo. Queridos, foi um plano construído ao longo dos últimos anos para matar Jesus. Foi um plano muito bem arquitetado, armado. Aí chega Jesus na cruz e fala o seguinte, Lucas capítulo 23, versículo 33: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E no 34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Ou você acredita que Jesus é mentiroso? Ou que ele não estava em sã consciência? Jesus falou ao Pai: eles não sabem o que estão fazendo. Mas foi planejado, foi arquitetado, foi construído esse caminho para afligi-lo. Era o desejo deles há anos. Tentaram de muitas formas, e agora que conseguiram, vem Jesus na cruz dizer: eles não sabem o que estão fazendo. Se você acredita nesse Cristo, nesta palavra, você vai entender por que Moisés não ficou com ódio e mágoa do hebreu, irmão dele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Você vai conseguir entender por que Davi não tinha ódio do seu irmão, e muito menos de Saul, que desejava matar ele o tempo inteiro. Ele não sabe o que ele está fazendo. Por que Jó não cultivou mágoa, rancor da sua própria esposa? Ela não sabe o que ela está fazendo. Foi o que Deus disse para Jonas: Jonas, esse povo não sabe o que eles estão fazendo, eles estão indo para o inferno na completa cegueira e ignorância, e você considera a maldade deles, pesa a iniquidade deles, são cegos, eles não sabem. Mas esses homens arquitetaram a morte de Cristo, e vem Jesus na cruz dizer: eles não sabem o que eles estão fazendo. Se você não quiser acreditar na Bíblia e nem em Jesus, continua com ressentimento e mágoa por todo mundo que já te traiu, que te prejudicou, fica à vontade. Mas se você quer ser como Cristo, você tem que entender, quando Estevão, a autoridade ainda não completa de Saulo, sobre a sua permissão, Estevão é apedrejado, morto, e ele fala a mesma frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E que é a prova que Estevão estava falando a verdade, queridos, porque Saulo estava lá, porque Saulo participou da morte de Estevão com sede, ódio, de raiva, de querer destruir aquele homem, um servo de Deus. E lá no primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele fala assim: olha, antes eu perseguia, eu afligia, eu toquei o terror na igreja, mas eu não sabia que eu estava fazendo algo errado. Estevão viu isso, queridos, quando ninguém acreditava em Saulo. Ele olha para aquele homem e fala: Senhor, perdoa Saulo.
ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele não sabe com quem ele está batalhando e lutando contra. Ele não sabe ainda, Senhor, que o dono do universo é o seu inimigo, e ele acha que ele está do seu lado. Perdoa ele, porque ele não sabe, e você continua convicto. Sabe sim, fez porque é maldade, sabia que se me prejudicar e foi lá e fez isso. Me aflige, quer tirar o meu emprego, fala mal de mim para o patrão, e aí você cultiva ódio, raiva dessa pessoa, porque me abandonou, porque me fez isso, porque me puniu, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, querido. Se você não acreditar nisso, você nunca vai se parecer com Cristo, porque você vai escolher para quem você vai falar da palavra, você vai escolher quem vai ser seu amigo, você vai escolher quem ao seu critério é bom para caminhar com você, porque você não acredita que eles não sabem o que eles estão fazendo. Você acha que é tudo planejado, construído, conscientemente. Jesus olha para aqueles homens tomados por ódio, que ofereceram vinagre ao invés de água, que zombaram dele, que cuspiram nele, que transpassaram ele com uma lança. Ele olha para esses homens e fala: Pai, perdoa eles. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. E isso me remete, queridos, não quero me estender muito. Uma vez, um pastor conhecido dos nossos tempos de hoje, chamado Paul Washer, ele estava numa faculdade secular, ministrando, e um jovem levantou a mão e pediu a palavra e fez uma pergunta a ele: como é que você quer que eu acredite que um homem que sofreu por algumas horas numa cruz, entregou a sua vida para morrer por todos os homens, por toda a humanidade, como é que você quer que eu acredite que um homem que passou algumas horas sendo afligido, o seu sacrifício, a sua morte, salvou a humanidade? Como é que você quer que eu acredite numa coisa dessa? A resposta eu quero compartilhar com vocês hoje. Faz uma reflexão comigo. O universo tem 92 bilhões ao diâmetro de anos-luz. São bilhões e bilhões de estrelas espalhadas, constelações, buraco negro, matéria, planetas, uma infinidade assustadoramente gigante. Você pega tudo isso, pega todo o universo, matéria, tudo. Você pega o planeta Terra, todos os animais, as maiores baleias, tudo, as feras, os felinos, as bactérias, cada abelha, cada mosca, cada pássaro, todo o ouro enterrado, todo o ouro que já foi refinado, prata, diamante, tudo que existe. Pega todos os seres humanos que já morreram, ou que ainda estão vivos, estima-se que 100 bilhões de homens já passaram por essa terra. Pega tudo isso, vai para o céu, pega os querubins, serafins, arcanjos, anjos, as centenas de milhares de anjos. Você pega os 4 seres viventes, os 24 anciãos, querido, pegue tudo que existe e coloque numa balança. O nosso Deus vale mais que tudo isso, mais que tudo isso. Você vale mais que o mundo inteiro, mas o que Deus deu por nós
não é o que ele tinha de mais precioso, é o que existe de mais precioso. Para nós ficarmos cultivando ressentimento, raiva de pessoas que fizeram mal a gente, porque nós temos plena consciência que essas pessoas fizeram de intenção, consciente. E aí vem Jesus, e vamos ter que rasgar essa página que eles jogam fora, porque ele vem e fala: eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o quanto eles valem para Deus, eles não sabem o sacrifício que foi feito por eles não sabem para onde estão indo, eles não têm ideia que eles estão destruindo a sua vida, eles são cego, guiando cego. Nós ignoramos tudo isso. Falo: não, sou crente, mas não sou tolo, não sou idiota, não vou engolir isso, não vou levar isso, esse desaforo para minha casa. Então só tenho um conselho para você: não perca o seu tempo aqui domingo de manhã, porque esse Deus é o mesmo Deus que estava lá com Moisés e fez com que Moisés voltasse depois que a vida dele está toda resolvida. Agora eu me levantei, agora eu tenho família, agora eu tenho filhos, agora eu estou bem, agora minha vida está sossegada. Eu vou voltar lá para dar minha vida por aqueles ingratos, por aquelas pessoas que quando eu mais precisei me entregaram. Não existe esse ressentimento de Moisés, porque ele é como Cristo, como eu e você tem que ser. Aqueles homens que andavam com Davi falavam: Davi, você não percebeu a oportunidade que Deus te deu? Agora está na sua mão, mata Saul e resolve o teu problema. Não, aquelas pessoas tinham ódio de Saul, e Davi, que era o único que poderia ter, amava Saul. Por que ele ama Saul? Oh, Moisés, por que você vai voltar lá? Jó, por que você perdoou tua mulher e voltou com ela? Como Deus fala para Jonas, como Cristo fala na cruz, como Estevão declara, como Paulo no primeiro capítulo de 1 Timóteo diz: eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão perdidos. E se queremos verdadeiramente, queridos, nos parecer com Cristo, nós não temos que cultivar isso. E hoje, em especial, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Não sei qual foi a última vez que você fez isso, mas hoje todos nós vamos orar juntos, não abraçados, juntos com o mesmo propósito. Se você estiver impossibilitado por alguma limitação física, não tem problema algum, mas se você pode, todos nós vamos hoje nos ajoelhar. Nós vamos em primeiro lugar pedir perdão a Deus todas as vezes que nós, com o nosso coração que é enganoso e perverso, valorizamos a maldade daqueles que nos prejudicaram por algum motivo e razão. Você vai pedir perdão. Senhor, eles não sabem o que eles fizeram, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, e hoje eu posso ver isso, Deus. Hoje eu posso ver que quando José foi vendido pelos seus irmãos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Hoje eu posso perceber, Deus, que toda aquela maldade que Jacó imprimiu na metade da sua vida, ele estava cego. E você vai, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, perdoar essas pessoas. E em terceiro lugar, você vai pedir, e essa vai ser uma oração que nós vamos fazer em concordância, ligando no céu. E queridos, quando isso acontece, tem o carimbo e a autorização de Deus para o cumprimento. Quando tem uma concordância de dois ou mais e liga no céu, as coisas acontecem. Nós vamos em concordância pedir: Senhor, nós continuamos aqui à sua completa disposição.
ajoelhados, para ser e continuar sendo transformados. Queridos, porque se não for para parecer com Cristo, nem vale a pena continuar. Se for para ser crente meia boca, se for para ser crente político, se for para ser crente cheio de teologia e nada de prática, de vivência, nem vale a pena. Se não é para se parecer com Cristo, nem vale a pena. Aproveite-se, corra para o mundo, o que Ele puder te oferecer, vai. Mas se você quer se parecer com Cristo, nós temos que nos esvaziar, parar de ver maldade em cego, parar de ver malignidade em cegos, parar de ver rancor, ódio, raiva, maldade em cegos. São cegos que não sabem o que estão fazendo. Isso não é pretexto para você continuar com o coração duro e rancoroso. Não. Isso está destruindo a sua vida e a sua comunhão com Deus. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Não sabem, queridos. Vamos nos prostrar diante do Senhor, todos nós.